Nos outros vídeos eu falei, né, do método introdutório, apresentei o método introdutório de uma forma mais geral e falei também no outro vídeo sobre o seu nível 1, esse método que é dividido em 4 níveis. Falei, né, um pouco sobre em que ele é fundamentado, qual a natureza desse nível, né, o que ele procura desenvolver na criança que está submetida a esse método, né, que está se desenvolvendo dentro desse método. Esse nível 1 trata de lateralidade, o desenvolvimento, né, e a organização da lateralidade da criança, e olhando a lateralidade de uma forma bem ampla, né, dentro dos seus conceitos, né, e tanto do destro, do canhoto, do ambidestro, e para aqueles que também possuem a sua lateralidade cruzada. E então, agora nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o segundo nível, que é o nível do equilíbrio, onde toda a linguagem, toda a didática e dinâmica, ela é organizada para ela ajudar no desenvolvimento do equilíbrio dessa criança. Então veja bem, ela sai do nível 1, né, onde ela trabalhou a lateralidade, direita e esquerda, as suas noções no seu corpo e dessa percepção imediata de saber o que é direita e esquerda, ela entra no segundo nível para trabalhar o seu equilíbrio. E aí, onde está inserido? Nas dinâmicas, que acontece antes da aplicação do método em si, que inclusive eu quero falar sobre isso, porque a aplicação dessa metodologia é muito rápida e tem que ser muito rápida, porque uma coisa que a gente recebe muito dos pais nos procurando é falando que seus filhos estão muito desconcentrados e tal, né? Não consegue ficar com a atenção durante um pouco mais de tempo em alguma atividade ou alguma coisa. Isso é verdade, isso não é nenhum problema, né? Quando eles nos procuram, é uma das primeiras coisas que eu falo, porque eles já chegam com isso como se isso fosse realmente um problema. Não é. As crianças nessa fase, né, de 5 a 7 anos até 8 anos, elas mudam o foco muito rapidamente, mas não significa que ela não esteja aprendendo de uma forma natural, normal, de uma normalidade, porque isso é uma característica mesmo dessa fase, né? A criança aprende muito rapidamente por várias formas ao mesmo tempo. Então ela está captando informações ao mesmo tempo, né? Isso a Maria de Montessori chamava de mente absorvente, né? E quem tem filho sabe do que eu estou falando. A criança está aqui brincando, mas está prestando atenção em uma outra coisa, daqui a pouco ela te responde alguma coisa, você estava conversando, e assim, a atenção dela realmente fica conectada em várias coisas ao mesmo tempo, mas nunca muito intensamente em uma coisa. Então essa metodologia precisava ser feita dessa forma, uma metodologia que fosse aplicada rapidamente. Então eu consigo aplicar hoje esse método que realmente traz esse grande benefício para a criança que está inserida ali na metodologia, porque eu consigo aplicar eles em pouquíssimos minutos. Diferente de um sistema de arte marcial que demora, que é altamente complexo, né? A complexidade dele aqui não está na execução dos movimentos em si, mas na linguagem que é aplicada para o desenvolvimento dessas características, né? E então a gente trabalha o equilíbrio, utilizando o quê? Kung Fu, utilizando o que? A arte marcial, porque eu consigo aplicar essa metodologia em qualquer arte marcial, ou desenvolvê-la para qualquer arte marcial. Então na própria prática, nas próprias posturas, em configurações um pouco mais demoradas e construídas do ponto de vista que gere o desequilíbrio, para que ela consiga buscar esse equilíbrio novamente, desenvolva as noções de propriocepção dessa criança. Então, esse método é desenvolvido o quê? Com as bases da arte marcial, com os fundamentos da arte marcial. É elas que eu uso, porque a arte marcial trabalha o tempo inteiro com essa noção de se equilibrar, de conservar seu eixo de gravidade,
de tirar o eixo de gravidade do oponente. Então, como eu disse, essa metodologia ela é fundamentada na arte marcial. A arte marcial é a grande ferramenta, né, utilizada para colocar em prática esse método, trazendo as suas bases mais fundamentais, tirando nessas bases fundamentais aquilo que desenvolve essas características psicomotoras de uma forma mais apurada, unida a uma linguagem, né, e time de movimento, para que ela seja aplicada no tempo certo. Isso tudo faz uma grande diferença, né, para a percepção e aprendizagem da criança, né, além de fazer também com que a criança consiga manter mais atenção nessa aula. Então essa metodologia ela é fantástica, né? E aqui agora a gente falando dela de uma forma geral, nos seus 4 níveis. Quando a criança chega no fim dessa metodologia, cumpre, né, esse período dessa metodologia, que vai de 5 a 7 anos, né, a quase 8 anos, que é justamente o período onde a criança está na formação do desenvolvimento ou descobrimento da sua lateralidade, né, desenvolvimento do seu equilíbrio, da sua força física, né, e das articulações, que é o que a gente trabalha no 4º nível, e da concentração e consciência corporal, que é trabalhado no 4º nível, na verdade. No 3º nível nós trabalhamos o desenvolvimento da força física e das articulações. E é desse nível agora que eu vou falar no próximo vídeo com vocês, né, explicando melhor, como eu disse, nível por nível. Então, até lá!